Evangelho. E dentre a multidão que lhe seguia, haviam algumas mulheres que se destacavam. Eu gosto disso. E aqui eu começo. A Bíblia diz que tinha 3 mulheres que são chamadas pelo nome, e algumas outras mulheres. Joana, Susana, Maria Madalena e outras mulheres. Olha o que está acontecendo aqui. Quer dizer que dentre as várias mulheres, 3 se destacaram. E este homem procurou mais acerca de Jesus e da obra que ele realizara. Foi assim que ele indagou Lucas a respeito disso. E Lucas viu-se obrigado a esclarecer este homem a respeito da vida e do ministério de Jesus Cristo. Foi assim que primeiramente Lucas escreveu o seu evangelho e depois escreveu também Atos dos Apóstolos como continuação do relato ordenado e coordenado acerca da vida e da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, para nós compreendermos a dimensão e a necessidade de nós aprendermos a respeito dessa temática, precisamos primeiramente olhar para aquele que é o nosso modelo de igreja, Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, no Evangelho de João, quando Jesus ressuscitou, ele foi para o lugar onde os discípulos estavam. E chegando lá, Jesus disse: a paz seja convosco. E a Bíblia diz que Jesus soprou neles o Espírito Santo. Após Jesus soprar neles o Espírito Santo, a Bíblia diz que Jesus disse para eles: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. Jesus disse para os discípulos que assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. Isso nos faz entender que Jesus não deu uma missão à igreja. Jesus chamou a igreja para dar sequência à sua missão. Nós não temos uma missão diferente da de Jesus. Nós, na verdade, somos aqueles que estamos a continuar. Fomos chamados para dar sequência à missão de Jesus Cristo. Jesus foi categórico em suas palavras. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós outros. O que quer dizer que Jesus envia a igreja para ela fazer tudo que ele fez. A única coisa que a igreja não fará, que Jesus fez na terra, é morrer pelos pecados dos pecadores. É a única coisa que a igreja não fará na terra. Do resto, tudo que Jesus fez, Jesus ensinou, Jesus pregou, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus alimentou os famintos. Tudo isso é nossa responsabilidade como igreja. Então, para nós entender a nossa missão como igreja, precisamos olhar para o modelo daquilo que foi o ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Porque Jesus é o modelo de igreja e de missão que nós precisamos como igreja fazer. Então vamos olhar um pouco para aquilo que Jesus fez, como Jesus fez, para nós entender o que nós devemos fazer e como devemos fazer. Ora bem, quando nós olhamos para o ministério de Jesus Cristo, uma coisa que me chama a atenção é que Jesus era Deus e Jesus era todo poderoso. Jesus tinha o poder de fazer todas as coisas e mais alguma coisa. Mas tem coisas que Jesus não usou poder para fazer. Tem coisas que Jesus não usou poder para fazer. Uma das coisas que mais me levou a refletir a respeito dessa temática é que Jesus podia fazer milagre para ter dinheiro. Ele tinha poder para fazer milagre para ter dinheiro. Mas ao longo de toda a Escritura Sagrada, Jesus nunca usou o poder de Deus para fazer algo para suprir uma necessidade própria. Nunca. Jesus nunca usou o poder de Deus como uma forma de suprir as necessidades dele. Jesus podia transformar pedra em pão no deserto, mas não transformou. Jesus tem poder, ou tinha poder e tem poder para fazer dinheiro cair dos céus, mas não orou para dinheiro cair dos céus. Aleluia. Aleluia. Por que Jesus não fez poder ou não fez milagres para multiplicar dinheiro? Por que
que Jesus não orou para anjos trazerem dinheiro para sustentarem o ministério dele na terra. Ele podia fazer isso, ele tinha poder para fazer isso, mas ele não fez. Não fez. Então tem coisas que nós não vamos orar para fazer, porque o nosso modelo é Jesus, temos que imitar dele. E é muito difícil falar de dinheiro, porque as pessoas pensam que na igreja podemos falar de tudo menos de dinheiro. Quando começamos a falar de dinheiro na igreja, estão a virar, isso é teologia da prosperidade. Não existe teologia da prosperidade. Não existe teologia da prosperidade. A prosperidade é algo que é bíblico. É algo que é bíblico. E é algo que você deseja. É algo que você busca. Os que menos falam de dinheiro são os que mais precisam, são os que mais necessitam. Alguns dizem: não, pastor, dinheiro não traz felicidade, e pobreza traz. Se dinheiro não traz felicidade, por favor, transfere todo o teu dinheiro para a minha conta. Aleluia. Então nós precisamos entender certas coisas para não fazermos confusão. Jesus não multiplicou dinheiro. Jesus necessitou de dinheiro, mas ele não multiplicou dinheiro. Por isso eu quero começar essa minha abordagem, que é longa, olhando para o propósito de Deus para com as finanças. Por que é necessário, numa conferência como essa, mais igreja, pensamos e refletimos a respeito de dinheiro na igreja? Por que é importante? Por que é necessário? Amados, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, algo que choca, algo que é interessante, Jesus falou mais de dinheiro do que da igreja. Sabes quantas referências tem na Bíblia sobre a igreja? Não porque não é importante. Sabe quantas? Sabe quantos versículos tem na Bíblia sobre dinheiro? Pastor, veio falar de dinheiro? Sim, vim falar sobre dinheiro na igreja, amém? Glória a Deus por isso. Amados, Deus é a favor da nossa prosperidade. Deus não nos chama para sermos um povo pobre, miserável, que tudo vamos mendigar, vamos pedir. Não. O propósito de Deus para conosco é que nós prosperemos, e na nossa prosperidade nós nos tornemos participantes da sua obra na terra. Sabe por que Deus quer que você prospere? Sabe por que é desejo do coração de Deus que tudo te vá bem? Porque é através de ti que Deus conta para o sustento da sua obra. Uma igreja de pessoas quebrada é uma igreja que vai falhar na sua missão. Uma igreja onde todo mundo é quebrado financeiramente é uma igreja que não vai cumprir com o propósito pelo qual ela foi chamada e designada por Deus para ser igreja. Aleluia. Amém. Amado, a obra da salvação sempre envolveu dinheiro. A obra da salvação sempre envolveu o quê? Desde os primórdios. Deixa-lhes fazer entender alguma coisa. Deus sempre contou com dinheiro para fazer a sua obra na terra. Deus podia fazer e realizar a obra da salvação sem precisar de dinheiro, porque Ele é todo poderoso, Ele pode todas as coisas. Mas Ele fez de forma diferente. Deus podia salvar o homem sozinho, sem a intervenção do homem, sem a cooperação do homem, mas Ele decidiu cooperar conosco para a nossa própria salvação. Aleluia. Olha no início da obra da salvação, no nascimento de Jesus Cristo. O que aconteceu, amados? Quando Herodes se levanta para matar o bebê recém-nascido que os magos estavam a procurar, quando Jesus apareceu para José, o que aconteceu? Deus falou para José para ele ir para onde? Só que no Egito não se vai de qualquer maneira, porque se ele tem que ir para o Egito, tem que esperar até Herodes morrer. Ele tem que saber, tem que ter algo para se sustentar. Sabes por que os magos não visitaram Jesus sem presentes? Sabe por que os magos trouxeram ouro, mirra e incenso? Para ser a provisão para salvar o Salvador.
provisão para salvar o Salvador. Herodes queria matar o Salvador. E o Salvador agora tem que fugir com ele no Egito. Mas só que no Egito você não pode se manter sem finanças. Por isso que eles trouxeram ouro, mirra e censo. Foi esse ouro, foi essa mirra, foi esse censo que sustentou Jesus no Egito. Aleluia. Agora imagina se José fosse no Egito sem condições financeiras. Eles escaparam de Herodes, mas morreriam no Egito à fome. Está entendendo? Então nós olhamos agora para o texto que nós estamos. Lucas capítulo 8. A Bíblia diz que Jesus saía de cidade em cidade. Quer dizer que a extensão do ministério de Jesus, a abrangência do ministério de Jesus, obrigou que houvesse uma estrutura administrativa. E essa estrutura administrativa tinha que ser mantida com bens, com finanças. É tão importante a questão financeira que Jesus tinha um tesoureiro. É tão importante a questão financeira no ministério que Jesus tinha um. Por que Jesus tinha um? Porque era importante organizar a questão financeira. Quando Jesus instituiu Judas como financeiro, Jesus está a dizer: não se faz ministério sem dinheiro. Jesus é Deus. Jesus pode todas as coisas, mas ele não pode sair de cidade em cidade levando os discípulos, uma multidão lhe seguindo, sem se organizar financeiramente. Aleluia. Sem a estrutura financeira que Jesus tinha, o ministério de Jesus seria apenas restrito à Galileia. Aleluia. Ficaria apenas na Galileia. Então a Bíblia vai dizer que Jesus, ele ia de cidade em cidade, pregando o evangelho. E dentre a multidão que lhe seguia, haviam algumas mulheres que se destacavam. Eu gosto disso. E aqui eu começo. A Bíblia diz que tinha 3 mulheres que são chamadas pelo nome, e algumas outras mulheres: Joana, Susana, Maria Madalena e outras mulheres. Olha o que está acontecendo aqui. Quer dizer que dentre as várias mulheres, 3 se destacaram, porque fizeram algo que as demais não fizeram. Sempre que a Bíblia cita o nome de alguém, de outra pessoa, depois fala a multidão, quer dizer que no meio da multidão, aqueles que são citados pelo nome são aqueles que no meio da multidão fizeram algo de incomum. Quer dizer, ninguém pode se destacar só fazendo o que todo mundo faz. Essas que são citadas é porque o sustento delas, a ajuda delas era evidente, mais do que das outras. As outras também faziam, mas não como essas 3 faziam. Aleluia. Aleluia. Então, quando nós olhamos para isso, a primeira questão que nós precisamos responder nesta noite é: por que servir a igreja com os meus bens? Aleluia. Por que eu tenho que servir a igreja com os meus? Por quê? Por que eu tenho que servir a igreja com os meus bens? Esta pergunta vai nos levar como servir a igreja com os meus bens. Mas primeiro precisamos entender por que servir a igreja com os meus. Primeira razão: por que nós precisamos servir a igreja com os nossos bens? Primeira razão: nós precisamos servir a igreja com os nossos bens para viabilizar e tornar possível a missão da igreja na terra. Porque tem coisas que a igreja precisa fazer que não precisa de qualquer outro meio, senão finanças. Quando servimos a igreja com os nossos bens, estamos a viabilizar e tornar possível a missão da igreja na terra. Estamos a viabilizar e tornar possível a missão da igreja na terra. Nós precisamos entender que se nós não servimos a igreja com os nossos bens, a igreja vai falhar em cumprir a sua missão. A igreja
igreja não pode ter êxito no cumprimento da sua missão se os membros da igreja não entenderem a necessidade de servirem a igreja com os seus bens. E agora entende uma coisa: servir a igreja com teus bens não é um fardo, é um privilégio. Servir a igreja com teus bens não é um fardo, é um privilégio. Sabe por que é um privilégio? Porque Deus podia fazer tudo sozinho. Deus não nos chama para sermos parceiros da obra dele por necessidade. Não, ele pode fazer todas as coisas sozinho, mas ele decide nos tornar parceiros de um projeto eterno. O que você fazer na terra é passageiro, é temporal. Não existe investimento na terra eterno, a não ser o investimento que nós fizemos servindo a igreja com os nossos bens. A única coisa que pode durar para sempre é a obra que se faz através da igreja. Porque quando você está servindo a igreja com teus bens, pecadores são salvos, prostitutas são mudadas, cada pecador salvo, cada prostituta alcançada, cada alcoólatra reabilitado por causa dos valores que você deposita na igreja, é o galardão teu que aumenta para a eternidade. Me fala do investimento que você faz na terra que pode garantir galardão na eternidade. Coloca a poupança, todo o dinheiro na poupança, vai render para coisas terrenas, não vale para a eternidade. Pastor, poupança é mau? Não é mau. Mas eu estou a dizer que o único investimento que vale para a eternidade é quando nós investimos no reino de Deus e o reino de Deus avança. Então, quando eu sirvo a igreja com os meus bens, isso não é um fardo, é um privilégio em saber que o Deus que podia fazer tudo sozinho, Ele me chama para fazer parte de algo que vale para a eternidade. Aleluia. Por que nós precisamos servir a igreja com nossos bens? Porque quando servimos a igreja com os nossos bens, é uma forma de honrar a Deus e ser honrado por Deus. Quando nós servimos a igreja com os nossos bens, é uma forma de nós honrar a Deus e ser honrado por Ele. Quando nós honramos a Deus servindo a igreja com os nossos bens, Deus vai nos honrar, porque a honra traz honra. 1 Samuel capítulo 2 versículo 30: honrarei aqueles que me honrarem. Quer dizer, quando eu sirvo a igreja com os meus bens, eu estou a honrar o dono da igreja. Eu não estou a honrar o pastor, eu estou a honrar aquele que instituiu o pastor na igreja. Eu estou a honrar o dono da obra. Quando você serve a igreja com teus bens, você está a honrar a Deus. E é impossível alguém honrar a Deus e não ser honrado por Deus. Sempre que você servir a igreja com teus bens, você está a honrar o dono da igreja. E Deus não vai dever nada a ninguém. Deus vai recompensar aqueles que lhe honram. Por que nós precisamos servir a igreja com nossos bens? Porque a igreja tem necessidades que só são supridas por meio dos nossos bens. Aleluia. Quando nós organizamos o primeiro congresso Aviva Lubango, lá no Lubango, eu estava de 4 dias de jejum e oração. Fizemos 3 dias aí com o pessoal da organização, exceto alguns pastores que diziam que só jejuavam até as 12. Estava eu, estava o Sérgio, estava outros pastores lá a jejuar. E a pergunta que eu fiz para Deus é: Pai, se o que estamos a fazer é tua obra, por que tem necessidade? Não é mais fácil você colocar muito dinheiro aqui e nós realizamos essa atividade, salvamos pessoas e o teu nome é glorificado? Por que é difícil ter recursos? E o Senhor me disse simplesmente assim: é fácil, filho, simplesmente para que vocês não pensem que tudo depende de vocês. Para que vocês não pensam que tudo depende de quê? Então, Pai, você está me fazer orar por algo que já vais me dar. E se eu orar, se não orar, não vais me dar.
Então, quando Deus nos prospera, Ele nos prospera para nós nos tornarmos ajudador da sua obra. Tem coisas que Deus te dá, não é por causa de você, mas é por causa daquilo que Ele quer que você se torne na obra dEle. Então tem pessoas que até que entendam que a prosperidade deles virá para os tornar participantes desta obra, não prosperarão. Tem pessoas que estão designadas para prosperar, para ter sucesso, só que você ainda não entendeu o propósito pelo qual Deus quer te prosperar. Pastor, explica isso na Bíblia. Eu vou explicar isso na Bíblia. Aleluia. Lembra que Pedro está lá, pastor Isaac? Não, vou explicar bem, pastor. O pastor me disse para não ter pressa. Ele já sentiu que eu estava a correr com tempo. Aleluia. Lembra que Pedro está lá. E Pedro não é o único pescador que naquela noite não pescou. Não é o único. Tem outros que não pescaram também. E a Bíblia diz que Jesus fala com Pedro, pede o barco de Pedro, ensina no barco de Pedro, e depois faz o quê? Pede a Pedro para fazer ao mar e lançar a rede. E ele lança. Só que ele pesca mais do que a quantidade que o seu barco podia suportar. E quando ele puxa a rede, o barco dele começa a afundar. Por que ele começa a afundar? Porque ele pescou mais do que o barco dele tinha ou capacidade para suportar. Só que Pedro foi rápido em pensar assim: ok, se eu tenho mais do que o que eu preciso, é porque Deus não pensou só em mim. Deus pensou também naquele pescador que não pescou. Deus pensou também naquele que não pensou. Obrigado, pastor. Então o que ele fez rapidamente? Ele disse assim: ok, quando eu estou a ter mais do que o necessário para as minhas necessidades, é porque Deus está a me tornar mantenedor, provedor de alguma coisa. Sempre que Deus me dá mais do que eu tenho necessidade, é porque Deus está a me colocar numa posição estratégica para, através da minha vida, outros serem abençoados. Não é porque você é melhor, não é porque você merece mais do que os outros, mas é porque Deus escolheu você como uma pessoa estratégica para abençoar os outros. E a Bíblia vai dizer que rapidamente Pedro chamou os companheiros que não pescaram e repartiram a carga, e o barco equilibrou. Por que muita gente quebra? Porque acumula mais do que o necessário. Tem pessoas que o que está lhe quebrar é a bênção que veio. Não é outra coisa, não é o diabo, não é o capeta. O que está lhe quebrar é a falta de capacidade de entender que o que eu estou a receber é para dar, é para liberar, é para abençoar os outros. Então tem pessoas que estão a se afundar por causa da bênção. É a bênção que estava a lhes afundar. Porque o que estava para afundar o barco de Pedro não era o vento do diabo, não era o feitiço do diabo. Não, o que estava para afundar o barco de Pedro era a pesca maravilhosa que ele estava a experimentar. Só que ele compreendeu rápido: não, estão a me colocar numa posição estratégica para que eu seja uma bênção para os outros. Tem pessoas que até hoje só estão empregados. No meio dessa crise, dessa dificuldade, só estão empregados porque Deus sabe que você tem se tornado um parceiro da obra dele. Tem pessoas que, se não fossem dizimistas, se não fossem ofertantes, já deveriam perder o emprego deles. Tem pessoas que só não perdem nossas necessidades. Como, pastor? Lembra quando Deus falou com o profeta Elias, que pode ser como um tipo da igreja no Antigo Testamento? Quando Deus falou com o profeta Elias, ele disse para ele: vai para a cidade de quê? Serapta. Lá tem uma mulher, uma viúva, que eu preparei para te sustentar. Só que a mulher que lhe prepararam para sustentar o profeta estava tão quebrada, mas tão quebrada mesmo, que o que ela tinha era apenas um pouco para uma refeição. Quer dizer, às vezes Deus vai suprir a tua necessidade
quando você entender que as necessidades do reino são mais importantes do que as tuas necessidades pessoais. Quando você tiver um coração disponível para dizer assim: eu abro mão do que é meu, do que é único, para que o reino avance, Deus vai fazer o que você não imagina. Quando o profeta chegou para aquela mulher, disse: mulher, dá-me um pouco d'água. Ela está me buscando, disse: não, tá bom, faz-me também um pouco de bolo, para que eu coma. Ela disse: epa, tão certo como vive o Senhor, só tenho um punhado. Não, ele não perguntou o que você tem. Ele diz: faz para mim. Vamos comer e depois vamos o quê? E ela não está errada, ela está certa. É a última refeição dela. Só que às vezes a forma de Deus te livrar da morte, da falência, é te fazer entender que as necessidades do reino dele são mais importantes que as tuas necessidades pessoais. Porque ela ia morrer mesmo, irmão, não estava a brincar. Só que Deus está a mostrar que quando a necessidade é extrema, você tem que ser também extremo em obedecer à voz dele. Nós, muitas vezes, nós queremos ser tão lógicos, tão racionais, que se não chega para mim comer, como é que eu vou ajudar a obra de Deus? O que eu tenho nem dá para minhas necessidades. Como tirar parte disso para ajudar a obra de Deus? Este é o pensamento de pessoas que não entenderam Deus como provedor. Não conhecem Deus como provedor. Porque quando Deus institui algo, Deus não quer te empobrecer. Não, Deus não tem prazer na tua dor, na tua pobreza, na tua miséria. Quando Deus institui algo, ainda que não faça sentido para ti, faz sentido para Ele. E quando aquela mulher decide fazer primeiro para o profeta, que não era para o profeta, mas era para quem ele representava, o profeta lhe disse: tão certo como vive o Senhor, enquanto durar a seca, não faltará ou farinha nem azeite na tua boca. Quer dizer, porque eu coloquei as necessidades do reino em frente das minhas necessidades, no meio de tanta gente padecendo, sofrendo, eu estou a passar pela prova dando glória a Deus. Porque quando eu me torno provisão para a obra de Deus, Deus se torna provisão para mim. Quando eu me torno provisão para a obra de Deus, Deus se torna provisão para mim. Então muitas vezes Deus vai suprir a tua necessidade quando você suprir a necessidade da igreja dele. Aleluia. Por que é que nós precisamos servir a igreja com os nossos bens? Só estou no primeiro ponto da pregação, não tenha pressa. Aleluia. Por que é que nós precisamos servir a igreja com os nossos bens? Por quê? Porque é uma forma de Deus nos livrar da avareza e da ganância. Quando você serve a igreja com teus bens, você fica livre da avarência, de se tornar um homem, uma mulher avarenta, ganancioso. Sabe o que é ganância? Avareza é quando você acumula mais do que o necessário, mais do que você precisa. Aleluia. Agora, pastor, se isso é importante, então como nós podemos servir a Deus com os nossos bens? Como? Minha pregação é aqui. Como nós podemos servir a Deus com os nossos bens? Existem no mínimo 5 níveis ou 5 formas que nós podemos servir a igreja com os nossos bens. Quantos no mínimo? Quero concluir as 5 nessa noite. 5 formas que nós podemos servir a Deus com os nossos bens. Agora entenda aqui uma coisa que eu vou te falar. Isso vai ficar bonito. É que nenhuma dessas formas é completa em si mesmo. Essas 5 formas de servir a igreja com os nossos bens, nenhuma delas é completa em si mesmo. Nenhuma delas exclui a outra. Porque se as 5 fossem a mesma coisa, Deus não instituiria 5 coisas que são a mesma coisa. Quando Deus instituiu cada uma delas, é porque cada uma delas tem um propósito e cada uma delas acarreta uma bênção. Cada uma delas tem um propósito e cada uma delas
acarreta uma bênção. Por isso é que você vê que tem pessoas que são abençoadas só de uma forma. Sabe por quê? Porque elas escolheram aquela forma e acham que porque fazem aquilo não precisam fazer mais A, B e C. Então eles têm uma bênção, mas não é uma bênção completa. Aleluia. Então, pastor, qual é a primeira forma que nós podemos servir a Deus com os nossos bens? A primeira forma que nós podemos servir a Deus com os nossos bens é servindo a igreja com os meus bens no nível ou na forma de oferta. Este é o primeiro nível. Eu sirvo a igreja com os meus bens no nível de quê? Da oferta. Amado, a oferta é algo que Deus instituiu para nos tornar participantes da sua obra. Ah, pastor, eu venho ofertando há muito tempo e eu acho que essas coisas de oferta não funcionam. Amados, presta bem atenção. Deus não se enganou ao instituir a oferta. É que para muitos de nós, se não a maioria de nós, a oferta se tornou um hábito apenas, um costume. É só você ver, se eu falar que vamos tirar a oferta, você vai procurar a oferta agora. Você vai procurar a oferta agora. E o que você encontrar no teu bolso, você vai. Quando os princípios bíblicos de oferta, ela diz que você tem que preparar a oferta antes de ir para o culto. Você prepara a tua oferta. Oferta você não decide aqui. Oferta você não decide aqui. Oferta é algo que você separa. Tu aí para amanhã eu vou para o culto. Então a minha oferta no culto será essa. Não é tipo arrebatamento que te pega de surpresa. Não. Você não pode levar a oferta no nível do arrebatamento, que é algo que te pega de surpresa. Não. A oferta é algo que tem que ser quê? Preparado. E há uma espiritualidade por detrás da oferta. E há uma bênção por detrás da oferta. Quer dizer que quando você vai praticar ou servir a igreja no nível da oferta, você não pode fazer isso como um costume, como um hábito. Você tem que entender que há um princípio espiritual por detrás da oferta. Aleluia. Quero falar rápido sobre isso. Você precisa entender isso. Como entender isso? Primeiro, a questão de servir a Deus com nossas ofertas. Primeiro temos que entender que antes de ver a oferta, Deus vê o ofertante. É muito importante para Deus a oferta, mas é mais importante ainda para Deus o ofertante. Quer dizer, o que determina a oferta é o estado do ofertante. Então tem muita gente que a oferta dela só serve mesmo para o gasofilácio. Por quê? Porque dá de qualquer maneira, dá de qualquer forma, não respeita os princípios que devem ser obedecidos. E aí não, eu ofertei e não está acontecendo nada. A minha questão é, você ofertou? Como você ofertou? A primeira vez que a Bíblia fala de oferta, está a falar de Caim e Abel. E a Bíblia está a dizer que no final de algum tempo, os dois irmãos trouxeram ofertas para Deus. Agora entenda, tem pessoas que dizem que a oferta de Caim não foi boa. Não. Mano, vamos ser sérios. Para quem lê a Bíblia vai entender que Caim não deu resto. Caim não deu resto. Caim não deu resto. Caim pegou do que ele tinha e deu. Por isso é que quando a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta, não é que a oferta de Abel era melhor que a oferta de Caim. Não, não era. A questão aqui não tinha a ver com a oferta, tinha a ver com o ofertante, os ofertantes. Por isso é que quando Deus aceita Caim e rejeita, ou aceita Abel e rejeita Caim, a Bíblia vai dizer que Deus apareceu para Caim e disse assim: por que que o teu rosto está descaído, o teu semblante? Não é que se procederes corretamente, Deus também te aceitará? Vê que agora o pecado jaz à tua porta, mas que o teu domínio seja sobre ele. Quer dizer, Deus está a dizer: Caim, não aceitei a tua oferta por causa do teu procedimento. É o teu comportamento, é a tua imprudência, é a tua pecaminosidade que me impediu de receber a oferta. Quer dizer que se a oferta que Caim deu fosse dada por Abel, ia ser aceite. Então, oferta não se dá de qualquer maneira.
oferta que vai abençoar você, primeiro tem que vir de um coração puro. Tem que ter pureza, tem que ter retidão, tem que ter integridade. Agora, você não é puro, você não é reto, mas você dá grande soma de dinheiro na igreja. Obrigado, irmão. Porque nós precisamos. Mas não haverá retorno. Não vai ser abençoado. Então, antes da oferta, Deus vê o ofertante. Quer dizer que se o ofertante se oferecer a Deus, o que ele vai oferecer vai agradar a Deus. Aleluia. Então, primeiro esse princípio, quando estamos a falar de oferta, é a questão do ofertante. Depois da questão do ofertante, tem também a questão da quantidade e da qualidade da oferta. Aleluia. Aleluia. Agora, você pode ser uma pessoa reta, uma pessoa que fala em língua, ministra em línguas, mas se você não entender o princípio da quantidade e da qualidade, você não terá o retorno desejado. Ah, pastor, eu sou se purifico, se santifico, eu me consagro, mas o retorno é pouco. Não tem a ver agora só com se santificar, tem a ver com a quantidade e com a qualidade da oferta. Por isso é que a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios: quem semeia pouco faz o quê? E quem semeia muito. Quer dizer que a oferta, ela gera na proporção que eu dou. Eu não posso ofertar moeda e depois esperar grandes bênçãos. Eu não sei se acontece aqui. Talvez isso aconteça no Lubito. Você está fazendo um programa, eu vou falar também sobre isso. E você diz que vamos fazer um sacrifício. Um sacrifício, mano. E você já fala assim: sacrifício não é qualquer oferta. Estamos a fazer um sacrifício. E o camarada recebe um envelope. E no envelope ele mete 100, 200. Ô filho de Deus desentendido. Não, pastor, eu todos os cultos eu oferto. Agora a questão é: qual é a qualidade e a quantidade da tua oferta? Pastor, mas isso é verdade. A Bíblia está dizendo: quem muito semeia, muito colhe. Quem pouco semeia, pouco colhe. Então, Deus instituiu a oferta como uma forma de nos abençoar. Só que o que vai determinar a tua bênção é como você vai levar a sério a questão da oferta. Não é o quanto Deus pode te abençoar através da oferta, mas é o quanto você pode semear para ser abençoado como Deus já designou. Então, Deus não vai mais... Não, irmão Albano, eu vou te abençoar muito. Recebe, não. Ele estabeleceu um princípio. Eu vou dar muito a quem semear muito, e eu vou dar pouco a quem semear pouco. Isto é um princípio das Escrituras. Isso não é um princípio das igrejas neopentecostais. Não é. É um princípio bíblico. Aleluia. Quantidade, qualidade e o princípio da oferta múltipla. Como assim, pastor? Salomão, o homem mais sábio, disse isso: semeia de manhã, semeia ao meio-dia, semeia de tarde, porque você não sabe qual delas vai quê? Você não sabe qual é o mal que vai vir. Quer dizer, ele está dizendo assim: quanto mais você semear em diferentes momentos e fases, aumenta a probabilidade de ser abençoado por meio da oferta. Porque às vezes você ofertou no culto das 12, e o ambiente no culto das 12, o solo do culto das 12, não estava lá tão fértil. Aleluia. Porque tem uns cultos que você falou: aqui hoje é para esquecer. Mas tem um culto que você diz: não. A semente que lancei naquele culto, Então ele está dizendo: semeia de manhã, semeia à tarde. Você não pode semear hoje, agora, e amanhã não vou semear mais. Eu sou oferto no culto de domingo. Sério. Então este é o primeiro nível que você precisa aprender a servir a Deus com os quê? Com os teus bens. É o nível da oferta. A oferta tem que ser preparada. E você não oferta porque não tens necessidade. Porque tem pessoas que só ofertam para o quê? Quando está bom. Quando o salário sair, vai ofertar 1.000. Depois, jamais. Tem muitos irmãos aqui que ofertam só quando o salário sai. Estou a te ver na tua cara mesmo, você.
ele não entendeu o que eu disse. É que nenhum desses 5 princípios é completo em si mesmo. Porque tem irmão que não, o meu negócio é só oferta. Isso aqui de dízimo, pastor, isso aqui no meu espírito não entra. Eu sou irmão oferta. Só que tem bênção que não vem com a oferta, vem com dízimo. Tem bênção que não vem com dízimo, vem com sacrifício. Tem bênção que não vem com sacrifício, vem com você se tornar mantenedor, que são as outras categorias que eu vou falar. Então você está tendo uma bênção só porque você escolheu o que te convém. Comigo é só oferta. Até se fosse só oferta, tudo bem. Só que o que não entendemos é que oferta é maior do que dízimo. Eu posso falar sobre isso aqui? Eu posso falar sobre isso aqui? Vou falar mesmo, não foram vocês que me convidaram. É o pastor Isaac. As pessoas pensam que dar dízimo é difícil. Preferem dar oferta, porque compreenderam mal a oferta. O dízimo é algo estabelecido, não aumenta, é 10%. Mas a oferta não é 10%, é de acordo com a tua prosperidade. Está entendendo? A oferta é de acordo com a tua prosperidade. O que quer dizer que ofertar pouco ou ofertar muito não tem a ver com a quantidade. O que determina se o que você deu é muito ou é pouco, não é o que você entregou, mas é o que sobrou. É a tua prosperidade que determina se o que você deu é muito ou é pouco. E agora, a oferta é tão espiritual e é tão importante que um dia Jesus, e um dia eu vou fazer isso, um dia Jesus ficou ao lado do gasoflácio. Mano, agora que eu estava na nossa igreja em Luanda, eu fiz alguma coisa, meu pai mandou orar pelas ofertas, eu disse, vamos ofertar. Ninguém machuca o dinheiro dele. Aprendeu com o pastor Daniel Batista. Todo mundo vai pegar o dinheiro que vai ofertar assim. As pessoas bem periquetidas, com peruca, salto alto, estão sempre. Eu disse, não. Mostra o que você vai dar. Sabe qual é o problema? É que ela viu quem eu sou, como eu estou a prometer, dar isso aqui. Não é boa coisa. Então, ela até não está se sentindo confortável com a oferta que ela vai dar. Você não vê? Tem irmãos quando vão no gasoflácio, ele aperta o dinheiro, banza assim, já foi. Tem irmãos que não aceitam ser os primeiros quando o gasoflácio é aberto, porque ele sabe, quando eu meter, o cara que vir vai ver o que eu ofertei. Então ele fica sempre atrás para ninguém ver o que ele ofertou. Sim, porque nós compreendemos mal a questão da oferta. Não, quando eu tiver vou ofertar. Manos, quando você entende que oferta não se